O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já pedindo licença e lhe agradecendo pela audiência, pela companhia, né, por nos enviar sugestões de temas. Muito obrigada por essa participação. Hoje nós trazemos um assunto que é super interessante, que com certeza você já ouviu falar, já leu sobre ou até já conhece alguém que fez esse tipo de procedimento. Nós estamos conversando sobre a otoplastia, né, que nada mais é que a cirurgia na orelha, né, para reduzir tamanho, formato, enfim. Nós estamos recebendo o cirurgião plástico, o Dr. André Miranda Gomes. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Obrigado. Em relação, doutora, como é que funciona para as pessoas que estão em casa entender, né, porque os procedimentos cirúrgicos, eles são... Nossa, doutor que trabalha só com a questão da cirurgia plástica, cada um é de uma forma, cada um é de um jeito, né? Para quem está em casa entender como é que funciona a autoplastia. Então, a autoplastia é o nome que a gente dá para a cirurgia da correção das orelhas proeminentes, ou orelhas em abano. Ela está indicada a partir dos 7 anos de idade para aquelas pessoas que sentem algum tipo de desconforto psicológico ou uma baixa da autoestima, enfim, as pessoas que se sentem incomodadas. Elas normalmente são feitas, essa cirurgia é feita sob anestesia local, então tem uma duração média de 1 hora, acaba a cirurgia, ela pode ir para casa. É uma cirurgia que deixa poucas cicatrizes aparentes, ou praticamente quase nenhuma, porque elas ficam todas ocultadas na região posterior da orelha. E ela tem alguns cuidados, como todas as cirurgias, né? Como o uso de uma faixa compressiva durante um período, mas basicamente ela é uma cirurgia, vamos dizer assim, tranquila de se realizar. Certo. Doutor, em relação a essas orelhas de abano, é algo que é frequente? Porque parece que a gente não vê tanto, assim, né? Mas o doutor deve ter bem mais experiência em consultório com isso, né? A orelha de abano é uma malformação, tá? Então, assim, muitas vezes as mães me perguntam, doutor, o que eu fiz errado? Porque a culpa é minha? Não, não é. Isso é uma malformação e ela é a principal malformação das orelhas e aproximadamente 5% da população possui esse problema. Nossa, e tem a questão genética envolvida, se tipo pai ou mãe tem, a criança pode ser que venha também? Sim, tem. Não é uma obrigatoriedade, não é porque o pai ou a mãe que teriam orelhas em abano que a criança obrigatoriamente vai ter. Mas a gente vê com bastante frequência, assim, a família, o pai tem, o filho tem. Que naba. O doutor já comentou em relação à idade, mas só para frisar, né? A partir de que idade que crianças podem operar? Porque a gente sabe que o adulto consegue lidar melhor com essas questões do bullying, né? De alguém colocar um apelido, já é um problema, mas lida um pouco melhor. E as crianças? Bom, a criança, aproximadamente com 7 anos de idade, em torno dos 6, 7 anos de idade, ela já tem em torno de 90% da orelha desenvolvida. Então a gente está autorizado a operar a partir dessa hora. O momento exato vai depender um pouco das questões, como tu falou, do bullying. Né? Então tem crianças que com 8, 9, 10 anos de idade já se mostram muito incomodadas com isso, com a pegaçãozinha de pé do colega. Então, né? Então seria uma hora interessante, né? E outras crianças que às vezes não se incomodam tanto, mas os pais já querem fazer o procedimento com uma medida de prevenção. Para que ela não precise passar por aquilo. Né? Então, a partir dos 7 anos, quando a pessoa sentiu o desejo de fazer, a gente está autorizado a operar. Certo. Doutor, como saber se as orelhas são anormais? De repente, quem está assistindo o programa está pensando, ai meu Deus, será que a minha é, será que não é? Porque também tem um pouco de distorção de imagem. A gente vive hoje uma sociedade que está em busca da perfeição sempre, né? Mas eu acredito que, não sei se isso é comum no consultório, chegar a pessoas, doutor, olhar, não, mas a tua orelha não tem nada de problema, né? Ou não. Como é que a pessoa que está em casa nos assistindo pode classificar se é uma orelha de abano ou não? Tecnicamente, existem alguns parâmetros, existem alguns números, né, que a gente pode fazer a medida, mas basicamente, se a pessoa acha que não é, é porque não é. Tá entendendo? E isso varia muito, o grau da deformidade e o incômodo varia muito com a experiência pessoal de cada um. Então, às vezes, tem pessoas com um grau pequeno
de abertura das orelhas, mas com histórico de bullying, um histórico de muito grande. Então essas pessoas, apesar de terem pequenas deformidades, né, elas têm uma carga psicológica muito grande. Né? Existem outras pessoas que já têm casos muito mais extremos e não dão muita bola, então isso é um pouco individual. Frisando que a orelha em abano não é um problema que vai matar ninguém, uma pessoa pode passar o resto da vida com aquilo, mas a partir do momento que ela se sente incomodada, é interessante ela procurar ajuda. É o que eu costumo dizer, né? Eu faço bastante palestra em relação à autoestima, e aí tem mulheres que questionam sobre isso, né? Ah, mas agora eu vou precisar operar o corpo inteiro se eu não gosto de nada, né? Vamos por partes, o que incomoda mais? Exatamente. Né? E a gente percebe que tem algumas mulheres que às vezes só usam o cabelo solto, justamente por isso, pela questão da orelha, né? Exatamente. É o que eu falo para meus pacientes. Se isso não te incomoda, não mexe. Né? Agora, se é uma coisa que te incomoda, e a orelha é uma das situações que, apesar de parecer uma coisa muito tranquila, muito simples, talvez seja a alteração morfológica assim, que eu mais vejo histórias interessantes no consultório. Como tu acabaste de falar, a pessoa que simplesmente não faz um rabo de cavalo, história de pessoa que vai para a praia e não toma banho de mar para não sair com o cabelo molhado e não aparecer a ponta da orelha. Deus. Pessoas que colam a orelha para ir numa festa. Jesus. Isso são histórias frequentes e até repetitivas que a gente escuta no dia a dia, é normal. Para você ver como um problema relativamente simples pode causar um transtorno psicológico bastante grande. E até social, né, doutor? Com certeza. Porque às vezes deixa até de ir em alguma festa, algum lugar devido a isso, né? É verdade. O programa Estação Saúde precisa ir para um rápido intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre a otoplastia. Fique ligado aí com a gente.